A paz do Senhor Jesus para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus que encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 28 e 29, que diz assim a palavra de Deus: Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. O título da nossa reflexão nesse dia é Os Improváveis. A palavra de Deus está repleta destes improváveis, aqueles em que ninguém dava nada, aqueles que eram, de certa forma, colocados de escanteio, por não terem as características e qualidades que o sistema dizia que deveria ter para ser algo. E a palavra do Senhor nos dá exemplos acerca destes improváveis. E Deus escolheu justamente esses improváveis para que o nome dele fosse glorificado, para que ninguém se vangloriasse diante do próprio Deus por algum feito, por alguma coisa que tenha realizado, que aos olhos daquele local, daquele momento da história fosse relevante. E nós temos exemplos claros, como Moisés. Moisés era segundo estudiosos da palavra, dizem que Moisés precisou de Arão porque ele tinha muita dificuldade em falar. A palavra de Deus fala que ele tinha uma língua pesada, mas alguns estudiosos afirmam que ele era gago. E foi levantado um gago, se não era gago, era alguém com uma dificuldade enorme em falar, como líder, para fazer com que um povo fosse liberto. O povo de Deus saiu do Egito por meio do líder chamado Moisés, alguém que tinha dificuldade em falar. Era o improvável. Deus usou o improvável para fazer um milagre, para dar uma vitória. Outro exemplo é Davi. Davi, hoje conhecido como o grande rei de Israel, ele foi escolhido por Deus em uma casa onde ele era o improvável. Iria ungir um rei. Samuel foi até a casa de Jessé. Chegando lá, ele disse que na casa de Jessé seria ungido um rei de Israel. E Jessé colocou os seus filhos, aqueles que eram envolvidos com o exército, eram militares, eram guerreiros, que tinham postos elevados, foram colocados diante de Samuel, e Samuel disse, não é esse, não é esse, não é esse. E ele disse, só está faltando um. E esse um era um pastor de ovelhas, um jovem pastor de ovelhas, simples, jovem. No contexto da família de Jessé, era pouco provável, na visão deles, de que daquele lugar sairia o rei de Israel, se não fosse os seus filhos guerreiros. Ele era pouco provável, porque na visão de Jessé, na visão dos seus próprios outros filhos, não poderia ser jamais Davi, o pastor de ovelhas? Mas Deus, ele vê o coração. E Deus levanta os improváveis, no caso de Davi, para ser o grande rei que até hoje, você que está me ouvindo, já ouviu falar do grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um outro exemplo de improvável era Pedro. Pedro, que tinha dificuldades até mesmo em escrever. Pedro era um pescador. Foi chamado para ser um discípulo de Cristo, onde Jesus disse, sobre você, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O improvável, o pescador, o simples, Deus levanta. E até hoje, você que está me ouvindo, já ouviu falar
de Pedro. Outro exemplo, para terminar, são inúmeros exemplos que nós temos na palavra, é o próprio apóstolo Paulo. Um homem com um grande conhecimento, sim. Um homem que tinha uma cultura muito aprofundada. Era um homem estudado. Mas era um homem que perseguia os cristãos. Era Saulo, conhecido como Saulo de Tarso. Ele perseguia. Mas um dia ele teve encontro com Jesus e foi transformado. Passou a ser perseguido, onde antes ele era um perseguidor. E muitas pessoas podem perguntar, mas como pode uma pessoa que perseguia ser escolhido para ser aquele que levaria a palavra aos gentios? O apóstolo Paulo, conhecido por todos nós, é o pouco provável, é o improvável. Deus faz assim, caro ouvinte. Ele escolhe o que para o mundo é insignificante, o que para o mundo é desprezado, o que para o mundo não é nada, o que para o mundo não tem o poder necessário, não tem o status necessário, não tem o conhecimento do mundo, no sistema do mundo necessário. Deus escolhe justamente esses, porque Deus vê o coração. E Deus escolhe os pequenos, não pequenos no sentido de status, de poder somente. Os pequenos, aqueles que sabem que são pequenos diante de Deus. Deus escolhe esses, aqueles pouco prováveis, ou melhor, os improváveis, para que todos vejam o poder de Deus na vida de um homem. E que tudo que é feito por aquele pequeno que chega a ser grande, na sua trajetória, é Deus conduzindo. E ao final de tudo isso, Deus é glorificado. Quando nós falamos do próprio Jesus Cristo, que é o nosso exemplo em tudo, quando você abre a sua Bíblia, lá em João, no seu capítulo 1, no verso 46, quando Jesus Cristo chama tanto Filipe quanto Natanael para serem seus discípulos, Natanael foi chamado, Filipe conversou com ele, disse: achamos aquele, Natanael, sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí, lá no versículo 46 de 1 Coríntios, Natanael faz a seguinte pergunta: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Aí Filipe disse: venha e veja. E naquele momento, Natanael se aproximou de Jesus, e Jesus revelou a Natanael onde ele estava quando Filipe se aproximou dele e chamou. E Natanael, naquele momento, declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus Cristo, o próprio Mestre, o nosso Senhor e Salvador, foi confrontado por alguém dizendo: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Sim, Jesus Cristo. Jesus Cristo viveu em Nazaré, um vilarejo, de onde ninguém dava nada. Como pode um grande rei, o Messias, sair de um vilarejo que tem 200 metros de comprimento e 150 de largura, onde as casas tinham no máximo um cômodo, uma sala? Como pode? Desse lugar? Mas quando Natanael foi impactado pela presença do Senhor, ele viu que daquele lugar pequeno, onde ninguém dava nada, saiu o Messias, Jesus Cristo. E assim também é nas nossas vidas, caros ouvintes. Às vezes, as pessoas estão olhando para você e estão dizendo assim: ele? Ele não. É improvável que ele seja alguém reconhecido no seu trabalho, seja alguém que seja abençoado no seu ministério. Ele? Não, ele não. É pouco provável, ou melhor, improvável, que ele alcance alguma coisa. Olha de onde ele vem, olha para onde ele está indo, como ele está indo. Mas eu quero dizer para você que se você em algum momento ouviu isso, eu quero afirmar com fé na palavra que foi lida e liberada aos nossos corações.
Não permita que a sua autoestima fique em baixa. Se você tem a certeza no seu coração de que Deus lhe escolheu para algo grande neste mundo, mesmo as pessoas olhando para você como algo insignificante e desprezado, fique calmo, porque Deus foi quem te escolheu e é Ele quem vai te capacitar. E você vai chegar em lugares, você vai viver coisas na sua vida que muitos não vão entender. Sabe por quê? Porque foi Deus que escolheu o insignificante para o mundo, não para Deus. Foi Deus que escolheu o desprezado para o mundo, não para Deus. Para reduzir aqueles que pensam que são alguma coisa em nada, a fim de que ao final de tudo, ninguém se vanglorie diante de Deus. E você, como uma pessoa escolhida, você vai entender que quando você se gloriar, você vai se gloriar em Deus. Você vai fazer com que o nome dele seja glorificado. Então não permita que as vozes contrárias, que as vozes tipo a de Natanael, que diz, pode sair alguma coisa boa de lá? Que essas vozes não encontrem lugar no seu coração. E que você, que tem o chamado, você entenda que Jesus Cristo tem um propósito em sua vida. E Ele te escolheu como um dos mais insignificantes, de repente, no meio familiar, como mais desprezado, para galgar posições, para alcançar objetivos, que ao final de tudo, você, como uma pessoa de fé, simples de coração, vai entender que tudo foi feito para que ao final o nome de Deus fosse exaltado e você fosse honrado. Os improváveis. Se você está enquadrado neste seleto grupo de improváveis, o mais importante de tudo é que Deus te escolheu e você vai chegar aonde Ele quer que você chegue, independente dos obstáculos, independente das dificuldades. Deus é fiel. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.